Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer poder compartilhar informações com todos vocês. Hoje vamos falar sobre a Lei 13.303, publicada no dia 1º de julho de 2016. Trata-se do novo Estatuto da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista que exerçam atividades de caráter econômico. Essa lei surge após 18 anos da promulgação da Emenda Constitucional 19, que inseriu no artigo 173 da Constituição o parágrafo 1º dizendo que caberia à lei regulamentar o estatuto jurídico dessas entidades. Por quê? Essas entidades, como por exemplo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, ao exercerem suas atividades, competem diretamente com empresas privadas. Então, obviamente, quando a gente imagina uma empresa pública concorrendo com uma empresa privada, a empresa privada tem uma série de vantagens que a tornam mais ágeis, como, por exemplo, não precisar seguir o processo licitatório. Daí a ideia em se criar uma lei específica para que, ao mesmo tempo, fosse assegurado a realização de um processo licitatório e toda a fiscalização decorrente dele, mas também que fosse dada agilidade para que não houvesse um prejuízo na competitividade dessas empresas. Pois bem, o que a gente pode destacar é que antes da publicação dessa lei, até pelo longo tempo decorrido de 18 anos, tivemos alguns entendimentos e algumas questões sendo interpretadas tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelo STF a respeito. O Tribunal de Contas passou a decidir de forma muito clara, enquanto não havia essa lei, que para qualquer compra relacionado à atividade fim da companhia, não haveria necessidade de se realizar um processo licitatório, como uma forma de minimizar eventual prejuízo junto à concorrência privada. O STF e o Poder Judiciário, de uma forma geral, em algumas oportunidades, alargaram esse entendimento não somente para atividade fim, mas para toda e qualquer situação onde se comprovasse que a realização de um processo licitatório regular poderia prejudicar essas empresas. Pois bem, com a criação dessa lei, a partir de agora, é importante destacar que ela dá um prazo de 24 meses para que as empresas públicas e sociedades de economia mista que já existam se adaptem ao novo diploma legal. Aquelas entidades que eventualmente forem criadas a partir de agora já deverão seguir essa lei. O que a gente pode colocar rapidamente de destaque? Eu acho que o principal destaque que a gente pode colocar diz respeito às hipóteses de contratação direta, ou seja, quando o processo licitatório não se faz necessário. A Lei 8666, para empresas públicas e sociedades de economia mista, estabeleciam uma dispensa por valor quando a compra e serviço de engenharia atingisse o patamar de até R$30 mil e demais compras e serviços R$16 mil. A Lei 13.303 coloca esse limite de compras e serviços de engenharia em R$100 mil e demais compras e serviços em R$50 mil, ou seja, mudanças significativas. Outro ponto é a inserção na lei do entendimento consolidado do TCU, que para aquisições de bens e serviços relacionados à atividade fim, essas empresas ficam isentas da obrigação de realizar processo licitatório, colocando no texto legal um entendimento que já estava consolidado há muitos anos pelo TCU nesse sentido. Tá? Um ponto que eu acho que pode gerar alguma polêmica diz respeito à repetição do que foi colocado no RDC em relação à pré-qualificação permanente dos fornecedores e a realização de licitações exclusivamente destinadas aos fornecedores pré-qualificados. Nunca é demais lembrar que esse dispositivo da lei do RDC está inclusive pendente de julgamento pelo STF, ou seja, há uma possibilidade disso vir a ser declarado inconstitucional. Então, a partir do momento que a lei copia esse dispositivo, o legislador deve estar ciente do risco que isso pode ocasionar. Se eventualmente na ação do RDC houver a declaração de constitucionalidade, poderá também ser colocada por analogia a pré-qualificação permanente dentro da Lei 13.303. Bom, se vocês quiserem ter uma análise um pouco mais detalhada sobre isso, eu convido que acessem o nosso site,
ou até mesmo o nosso canal no Facebook ou no LinkedIn, e lá vocês terão um link para um artigo que trata um pouco dessa lei de forma mais detalhada. E caso eventualmente queiram agendar algum tipo de conversa para falar melhor sobre o assunto, será um prazer recebê-los para uma visita. Vocês podem entrar em contato com o nosso escritório pelos canais mencionados. E caso eventualmente não estejam baseados no Rio de Janeiro, será um prazer agendar uma conversa via Hangout. Muito obrigado a todos.